Seguridade Social, Lei 8.212/91, artigo 10 a 14. Título 6. Do financiamento da Seguridade Social. Introdução. Artigo 10. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos do artigo 195 da Constituição Federal e desta lei, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de contribuições sociais. Artigo 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes receitas. Inciso 1. Receitas da União. Inciso 2. Receitas das contribuições sociais. Inciso 3. Receitas de outras fontes. Parágrafo único. Constituem contribuições sociais. Alínea A. As das empresas incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço. Alínea B. As dos empregadores domésticos. Alínea C. As dos trabalhadores incidentes sobre o seu salário de contribuição. Alínea D. As das empresas incidentes sobre faturamento e lucro. Alínea E. As incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. Capítulo 1. Dos contribuintes. Seção 1. Dos segurados. Artigo 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 1. Como empregado. Alínea A. Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Alínea B. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. Alínea C. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. Alínea D. Aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro, sem residência permanente no Brasil, e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país, da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Alínea E. O brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo ser segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. Alínea F. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença à empresa brasileira de capital nacional. Alínea G. Servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais. Alínea H. Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal, número 26, de 2005. Alínea I. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Alínea J. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Inciso 2. Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. Inciso 3. Revogado. Inciso 4. Revogado. Inciso 5. Como contribuinte individual. Alínea A. A pessoa física, proprietária ou não,
que explora atividade agropecuária a qualquer título em caráter permanente ou temporário em área superior a 4 módulos fiscais ou, quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses dos parágrafos 10 e 11 deste artigo. A linha B, a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. A linha C, o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. A linha D, revogada. A linha E, o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. A linha F, o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou o administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. A linha G. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. A linha H, a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Inciso 6. Como trabalhador avulso. Quem presta a diversas empresas sem vínculo empregatício serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. Inciso 7. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural, próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, a título de mútua colaboração na condição de: a linha A, produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais que explore atividade. 1. Agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. Ou 2. De seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso 12 no caput do artigo 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida. A linha B, pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. E a linha C, cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que comprovadamente trabalhem com o grupo familiar respectivo. Parágrafo 1º. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Parágrafo 2º. Todo aquele que exercer
concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Parágrafo 3º. Revogado. Inciso 1 e 2, revogado. Parágrafo 4º. O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, RGPS, que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime, é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeita às contribuições de que trata esta lei para fins de custeio da Seguridade Social. Parágrafo 5º. O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social de antes da investidura. Parágrafo 6º. Aplica-se o disposto na alínea G do inciso 1 do caput ao ocupante do cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial e fundações. Parágrafo 7º. Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou o companheiro e os filhos maiores de 16 anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. Parágrafo 8º. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou trabalhador de que trata a alínea G do inciso 5 do caput deste artigo, à razão de, no máximo, 120 pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados, ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Parágrafo 9º. Não descaracteriza a condição de segurado especial. Inciso 1. A outorga por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato de até 50% de imóvel rural, cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgante e o outorgado continuem a exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de economia familiar. Inciso 2. A exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. Inciso 3. A participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. Inciso 4. Ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. Inciso 5. A utilização pelo próprio grupo familiar na exploração da atividade de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do parágrafo 11 do artigo 25 desta lei, e, inciso 6, a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural, e, inciso 7, a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do parágrafo 14 deste artigo. Inciso 8. A participação em programas e ações de pagamento por serviços ambientais. Parágrafo 10. Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: inciso 1. Benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Inciso 2. Benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso 4 do parágrafo 9º deste artigo.
Inciso 3. Exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no parágrafo 13 deste artigo. Inciso 4. Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais. Inciso 5. Exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no parágrafo 13 deste artigo. Inciso 6. Parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso 1 do parágrafo 9º deste artigo. Inciso 7. Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. E, inciso 8. Atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 11. O segurado especial fica excluído dessa categoria. Inciso 1. A contar do primeiro dia do mês em que, alínea A, deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7 do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 15 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1 do parágrafo 9º deste artigo. A linha B enquadra-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto nos incisos 3, 5, 7 e 8 do parágrafo 10 e no parágrafo 14 deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 15 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. A linha C torna-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário e a linha D, participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada, em desacordo com as limitações impostas pelo parágrafo 14 deste artigo. Inciso 2. A contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de, alínea A, utilização de trabalhadores nos termos do parágrafo 8º deste artigo. Alínea B, dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso 3 do parágrafo 10 deste artigo. E, alínea C, dias de hospedagem a que se refere o inciso 2 do parágrafo 9º deste artigo. Parágrafo 12. Aplica-se o disposto na linha A do inciso 5 do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. Parágrafo 13. O disposto nos incisos 3 e 5 do parágrafo 10 e no parágrafo 14 deste artigo não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação ao exercício das atividades de que tratam os referidos dispositivos. Parágrafo 14. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual, ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não o exclui de tal categoria previdenciária, desde que mantido o exercício da sua atividade rural na forma do inciso 7 do caput
e do parágrafo 1º, a pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza e cedia-se no mesmo município ou em município limítrofe aquele em que eles desenvolvam suas atividades. Parágrafo 15. Vetado. Artigo 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social, consubstanciado nesta lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Parágrafo 1º. Caso o servidor ou o militar venham a exercer concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, torna-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Parágrafo 2º. Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação, nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Artigo 14. É segurado facultativo o maior de 14 anos de idade que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição na forma do artigo 21, desde que não incluído nas disposições do artigo 12.